assim como o Palmeiras não pode fazer, assim como o Corinthians não deveria fazer, e a gente sabe que o Corinthians é um caso bem à parte, não paga nada e continua contratando. São dois. O Juca uma vez falou que não adianta a gente falar em fair play financeiro, adianta a gente falar em doping financeiro, que as pessoas entendem melhor, e eu concordo com ele. O Corinthians tem o doping financeiro de uma forma diferente. Não paga e continua contratando. Não deixa nada em dia e continua contratando. É como se você tivesse um concorrente. Ô queridão, deixa eu te falar uma coisa. O Botafogo está com tudo em dia. O Botafogo não está atrasando o salário. O Botafogo está pagando em dia. O Botafogo hoje, ele tem uma responsabilidade fiscal. Hoje, o Botafogo ele está equacionando as suas dívidas. Você procurou saber disso? Coisa que antes da SAF, quem cobrava ao Botafogo, né, os credores, nunca receberiam. E muitos deles estão recebendo. Porque hoje o Botafogo tem uma gestão por trás, uma gestão financeira. Então o Botafogo está se reorganizando. Então SAF, queridão, não é só injetar uma pilha de dinheiro e sair contratando, não. Procura se informar. Ou você sabe, né? Ou talvez você sabe, mas não quer entrar nesse ponto. Prefere ser sensacionalista, né? Afinal, né, cara? UOL, né? Canal UOL. O que esperar? O que esperar? Da sua mesma loja, que não paga imposto, não paga os fornecedores, continua vendendo, às vezes faz um preço até melhor que o seu cliente. No caso do Botafogo, é um doping financeiro diferente, é um saco sem fundo de dinheiro que o Textor continua injetando, mesmo que não seja compatível com as receitas do Botafogo. E aí a gente vai ter que ver a longo prazo qual vai ser esse efeito. Afinal, o Textor é dono do Botafogo. A gente não tem mais aquela história como era antigamente, né? O clube é associativo, se ficar muito mal vai continuar ali com seus torcedores, com a sua sede social. O Textor é dono, ele simplesmente pode chegar e falar, agora todo mundo vai embora. Então a gente tem que aguardar. Eu acho que urge, com cada vez mais as SAFs aqui no Brasil, e aí não só o Botafogo, tem também a do Bahia, a do Cruzeiro, por aí vai. Eu acho que urge uma regulamentação financeira, e não adianta a gente ficar aqui batendo e falando o que a gente acha, o que a gente não acha, se os clubes não se unirem e realmente colocarem isso no papel. Rapaz, é complicado, né? É complicado. O que ele falou, se ele quiser vender futuramente, cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Tudo tem o seu risco. Mas como o Botafogo estava antes da SAF, não tinha como piorar. O Textor chegou, está organizando a casa. É claro que eu não sou... O canal... o intuito do canal não é ficar endeusando, idolatrando o Textor, passando pano para tudo. Não. Mas a gente tem que colocar os pingos nos is e a gente tem que falar o que precisa ser falado. O Botafogo antes da SAF era um, hoje é outro. Hoje o Botafogo... Cara, o Botafogo tinha R$33 na conta. Os campos de treinamento do Botafogo eram assustadores. O Botafogo não tinha estrutura nenhuma. Hoje o CT Lomieiro está modernizado. Existe o núcleo de saúde e performance. Tudo mudou, cara. Em termos de estrutura, base. O Botafogo está reestruturando a base para que o Botafogo seja, num futuro próximo, um gerador de receita também através da formação de jogadores. Eles falam, né? Mas e se o Textor vender o Botafogo depois? Como é que vai ficar? Vai ficar igual a situação aí. Olha o que aconteceu no Cruzeiro. É um risco que pode acontecer. Mas se ele fizer isso, quem vier vai pegar a casa estabilizada, vai pegar a casa organizada. E por que esses caras se incomodam tanto, cara? Por que esses caras estão se incomodando tanto com o Botafogo? Deixa o Botafogo em paz. Deixa o Botafogo viver, cara. Até pouco tempo atrás o Botafogo era o patinho feio dos clubes do Brasil. Pelo amor de Deus, cara.
Ainda sobre o Botafogo, só um detalhe, né? E acho que vale ressaltar. Eu não acho que todo mundo deve gastar quanto pode, quando não pode e tal, essa questão. Só que a real é que a bandeirinha do fair play financeiro, do controle de gastos, ele só aparece agora que o Botafogo está ganhando de todo mundo, né? Como o Botafogo amassa todo mundo, contrata um jogador por semana, elimina um, ganha do outro, tem chance de ganhar o brasileiro. Agora, opa, como assim? Isso não pode. Quando o Botafogo apanhava de todo mundo, ninguém ligava. Podia estar contratando quem quiser. Mas justamente por isso, Tironi, que a gente precisa ter uma política de fair play financeiro faz tempo. Agora tá voltando ao assunto, porque o Botafogo... não mete essa não. Mas a gente precisa... Não mete essa não. Não mete essa que fala de fair play financeiro há muito tempo não. Não mete essa não. Eu acompanho futebol há mais de 20 anos. Como tem sido falado hoje, meu amigo, isso não acontecia não. Não assim, não como tem sido hoje. Então não vem pagar de maluco não. Então a política de fair play financeiro não é para proteger o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo. É para proteger o produto como um todo e para que casos como o Botafogo, que quase faliram, casos como o Cruzeiro, casos como o Vasco, que chegam ali na beira do poço, aliás, no fundo do poço... Meu amigo, o Botafogo faliu. O Botafogo não quase faliu. O Botafogo faliu. O Botafogo faliu. Regra financeira e um fair play financeiro não é só para proteger a igualdade do campeonato, e aí você tem vários critérios, tem a questão do salário, tem a questão da receita, é também para... Igualdade do campeonato? Peraí, igualdade? O Campeonato Brasileiro não tem igualdade faz tempo. Tá protegendo de que igualdade? O fair play financeiro é para proteger daí? É pela igualdade? Cara, isso aqui é sacanagem, né? Para proteger os próprios clubes. Porque com as regras do fair play financeiro, você protege o seu clube. Então, o dirigente não vai poder tentar fazer ali uma gestão de 3 anos para contratar, ser campeão, virar história e depois deixar a bomba para o próximo, que é a prática que a gente vê. Então, eu entendo o seu ponto, os botafoguenses levantam essa bandeira, não tinha fair play. E é verdade, nunca teve fair play. Mas também nunca teve o investimento do tamanho que a gente está tendo agora e essa questão de clubes recentemente, Cruzeiro, Botafogo. E qual é o problema? Qual é o problema? Se clubes que estavam falidos mudaram a sua gestão e hoje podem fazer investimento, qual é o problema? Se não existe uma lei no Brasil, é preciso dizer também que o Botafogo não está injetando dinheiro, injetando grana, como se não houvesse amanhã. O Botafogo está fazendo isso visando também o futuro, contratando jogadores jovens. Então o Botafogo paga caro em jogadores jovens que vão se valorizar. É claro que nem sempre isso acontece, mas em muitos casos, né? O Botafogo hoje tem jogadores que vão se valorizar. Igor Jesus, Cuiabano, Luiz Henrique, Thiago Almada, vários outros vão se valorizar, foram comprados por X, vão ser vendidos por 2X, por 3X, 4X, e aí a grana entra, a receita entra. E aí o clube passa a se sustentar. É muito simples, cara, é muito simples.